É um prazer enorme estar aqui. Eu sou fã do seu programa, do seu trabalho, aquilo que a gente conversava antes. Nós não estamos aqui diante de um influencer, nós estamos diante de um jornalista que faz jornalismo com muita seriedade e defendendo, como ninguém, as cores do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Eu fiz questão de estar com a camisa aqui, mas deixar claro que aqui está um torcedor, mas está o deputado. E no assunto que nós vamos debater, discutir, você o mais técnico possível aqui, sem paixão, sem clubismo. Mas se você quiser colocar a paixão também no meio do negócio... Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou tentar, mas não tem jeito. Eu fico muito feliz. Eu não sabia como que o professor ia se apresentar. Falei, eu vou ir mais para o lado executivo do que ir para o lado torcedor sem camisa, mas a camisa estava dentro da bolsa, que nunca pode faltar. E sobre defender as cores do Cruzeiro, faço isso com muito orgulho, viu, o professor deputado, porque... eu sei o que eu passei lá atrás, eu não era ainda um jornalista, mas eu já era torcedor do Cruzeiro. Então, somos sim torcedores, orgulhosamente falamos isso e fazemos o possível para poder trazer a representatividade que o nosso torcedor merece, que é a transparência a respeito de Cruzeiro. Não é para bajular torcedor, não é para bajular jogador, não é para bajular dirigente, é para informar. Eu costumo dizer que eu trago a informação como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. Eu queria só falar que o Cruzeiro ganhou de 5, de 7, de 8, mas não é assim que acontece. Nós perdemos de 1, perdemos de 2 e a coisa vai caminhando, porque é assim que é. Ô deputado, como que está essa situação que envolve diretamente Cruzeiro, governo do estado, Minas Arena e principalmente o estádio que deveria ser do povo mineiro e que na verdade não é? Ô Cláudio, tem muita coisa para a gente falar aqui, mas vamos fazer aqui um apanhado recente da história de tudo que nós vivemos. E aí, quando eu digo dessa história... quando nós reabrimos a possibilidade de abertura de uma CPI do Mineirão. É bom lembrar que isso se arrasta desde 2016. Nós tivemos, se não me engano, o deputado Irã Barbosa lá atrás, depois o deputado Léo Portela, depois eu também fiz um movimento, conseguimos, inclusive, o número suficiente de assinaturas para a abertura dessa CPI. Tive a oportunidade de discutir com você e vários outros programas, alguns influencers em programas na televisão, do porquê que nós estávamos levantando esse assunto. Na gestão Ronaldo, nós tínhamos ali o Gabriel Lima, que era o CEO, que constantemente estava em contato conosco e com a Assembleia de Minas, mostrando uma insatisfação na relação que ele tinha com a Minas Arena. Conseguimos alguns êxitos aí. Primeiro, porque as pessoas que estão nos assistindo vão se lembrar que nós tínhamos um problema sério ali, que era a reclamação que o Cruzeiro fazia em relação ao contrato entre Minas Arena e os clubes de Minas Gerais. Posteriormente, nós descobrimos que dentro do contrato, que é um contrato terrível, é um modelo daquilo que não se deve fazer em uma relação público-privada. Nós tínhamos ali duas exigências. A primeira exigência é que nós tínhamos que ter uma auditoria independente para ver se as partes estavam cumprindo esse contrato. Descobrimos que essa auditoria não era independente. A mesma auditoria que fazia o serviço para o Estado de Minas era a auditoria que prestava serviço também para Minas Arena. Conseguimos, então, com toda a pressão que foi feita, com que esse contrato com essa auditoria entre o Estado e a auditoria fosse quebrado e, recentemente, o Estado fez um chamamento público para a contratação de uma nova empresa. E também tinha ali uma exigência, a reunião de um comitê gestor. Esse comitê gestor, com a presença dos clubes, dos 3 grandes clubes da capital, com a presença de alguém ligado à Prefeitura de Belo Horizonte, por conta aqui da questão da BH Tour e dos eventos que o Mineirão disponibilizava também para a Prefeitura, a CEINFRA, a Secretaria, a Assembleia de Minas, que não tem uma cadeira cativa, mas que deveria ser convidado, como reza o contrato, e descobrimos que esse comitê gestor ele nunca tinha se reunido, nunca. Não havia reunião de comitê gestor. Mas existe algum motivo aparente para poder
como que eu posso dizer, justificar essa não reunião? Ninguém falava nada, ninguém reclamava, ninguém questionava o porquê que essa reunião não acontecia. Quando nós percebemos que havia ali uma grande animosidade entre a Minas Arena e o Cruzeiro, com uma gestão, diga de passagem, muito transparente, muito séria, e também que cobrava incisivamente essa questão, que era a gestão Ronaldo, eu fui então ao secretário e fiz a exigência de que nós tínhamos que ter uma reunião do comitê gestor. Essa reunião foi importante, porque a primeira reunião que nós tivemos foi naquele contexto onde você não tinha jogos de futebol, onde a Minas Arena ela privilegiava os eventos. E ao privilegiar os eventos, todo mundo se lembra o que aconteceu com o gramado do Mineirão, onde nós passamos uma vergonha nacional. Então, de lá para cá, com a pressão que foi exercida, sobretudo com a cobrança de uma CPI, que é bom lembrar, não desisti dela ainda. Mas para quem está nos assistindo, você leu aí no currículo, eu fui vice-presidente da CPI da CEMIG. Eu considero a CPI da CEMIG algo muito mais abrangente do que nós investigamos do que esse assunto. Mas tem uma diferença. Quando se fala de Mineirão, quando se fala desse contrato, envolve gente demais. E não tem nenhum governo que você pode apontar. E aí eu estou falando de Aécio Neves, de Antônio Anastasia, de Alberto Pinto Coelho, de Fernando Pimentel e do atual governo Zema, que você pode livrar esses governos de algum tipo de problema, uns numa relação mais próxima com aquilo que foi feito, que é danoso ao povo mineiro, outros governos que foram omissos. Você leu aí também que eu sou católico, e na igreja a gente reza que você peca por palavras, atos e omissões. Exatamente. Então eu vou dizer que todos os governos de alguma forma pecaram em não tentar, de certa forma, diminuir os danos causados ao erário mineiro e ao povo de Minas Gerais nesse contrato leonino prejudicial ao povo de Minas que foi feito lá atrás com a Minas Arena. Mas é bom lembrar das conquistas que nós tivemos.